Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para apresentar os nossos vídeos semanais, tanto para a comunidade odontológica quanto também para a população em geral. E não se esqueçam de convidar os seus amigos para que façam inscrição, porque é isso que é o nosso combustível para poder estar mostrando todo o bastidor e também o que acontece dentro dos consultórios odontológicos com casos muito interessantes. Bom, o caso de hoje, esse que está na tela, eu coloquei o nome de verruga lingual. Na verdade, as verrugas linguais mesmo são papilomas. Não é exatamente esse caso, porque esse caso aqui é um fibroma traumático. Como que acontece isso? Isso acontece quando a pessoa morde a língua em que ela vem a ser ferida. Pode acontecer na bochecha, no dorso da língua, que é o caso aqui, na gengiva também, mais raramente, mas esse tipo de fibroma, ele acontece no lábio, na bochecha e na língua. Nesse moço, ele me relatou, eu vi pela anamnese dele também, que foi uma mordida, então a gente não precisava estar preocupando tanto com algo patológico mais grave, porque várias lesões na boca às vezes são pré-cancerosas, e não é o caso dessa. Mesmo assim a gente manda para a patologia para poder, por desencargo de consciência, né, vamos dizer assim, para poder ter certeza que não é nada. Mas eu já sabia que não era nada pelo relato que ele havia dado. Eu vou mostrar para vocês como retira isso daí, é uma maneira muito fácil de estar fazendo, qualquer dentista dá para fazer esse tipo de trabalho, dá para ser feito com bisturi normal, ou no caso aqui eu fiz com um bisturi elétrico, né? Então é eletrocirurgia. Vamos lá. É assim que no dia do procedimento, né? Ali eu dou anestesia no pedículo daquela fibrose, né? Olha lá, não dou exatamente na fibrose, não dou na língua, na onde ele está inserido, porque ele tem uma inserção até grande, né? Não é um pedículo igual acontece com os papilomas, que é um pedículo bem menor. Depois de anestesiado, estou verificando se está dormente mesmo, ele disse que não. E ali eu vou com a pinça Alice, mas eu não mordo exatamente na onde está inserido, eu mordo um pouquinho aquém da língua, para poder eu conseguir retirar essa fibrose sem provocar uma concavidade na língua lá. Então eu vou praticamente esculpindo a língua do paciente com bisturi elétrico, tomando cuidado de não tocar na pinça, porque senão eu energizo a pinça e acaba queimando o paciente. Vejam lá. É um procedimento muito simples. E só basta cuidado. Vocês estão vendo que o sugador ali é mais para puxar aquela fumacinha que vai saindo, porque sai um cheiro de carne queimada, né? Cheiro de churrasco, né? Então, olha lá. Ali, por isso que o sugador está ali, para puxar a fumaça. Olha lá, já retirou. Mesmo assim ficou uma leve concavidade, mas a língua remodela aquilo ali com os dias, viu? Olha lá. Praticamente não sai sangue, porque com o bisturi convencional sai muito sangue. Ali eu acabei dando 2 pontos, né? Um em X e um simples. Aí, muito simples. Aí o outro pontinho mais na parte inferior da língua, porque já estava sangrando um pouquinho mais ali. Um procedimento que, como eu já disse, qualquer cirurgião pode fazer no seu consultório, tomando os devidos cuidados de anamnese, porque eu também sempre peço os exames e o hemograma também, né, para qualquer tipo de cirurgia. E aí, ó, assim que saiu do consultório, esses pontos normalmente saem sozinho. Ali, depois de 15 dias, você vê que já está epitelizando completamente. E aí, depois de 40 dias, ó, normal, não sente mais nada. E era algo que normalmente ele voltava a morder a língua toda vez que ia se alimentar. Então, vez por outra acontecia de ter um acidente, de estar mordendo novamente
esse fibroma. É conveniente ser retirado, porque senão, com a agressão contínua, acaba tendo problema nessa fibrose aí com o tempo. Então tirou, vida normal, além de solucionar o problema estético, solucionou o problema funcional também. E aí, gostaram? Espero que sim. Espero que convidem os amigos para fazer inscrição no nosso canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.